Então, bom dia para todo mundo. A gente já está aqui na sala tem uns 25 minutinhos. Estava dando algumas informações e orientações sobre trabalhos, notas, etc. Hoje nós vamos entrar na aula 2.4. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês a apostila de vocês. Cadê? Todo mundo consegue enxergar? Sim, Perfeito. consigo. Então, nessa sessão, nós aprenderemos sobre a taxa efetiva nominal e retornaremos o conceito de juros simples e compostos. Esclarecemos suas relações temporais e de situação de regime, e esse conhecimento é muito importante, pois os termos taxa nominal e taxa efetiva aparecem em muitos contratos de compra e venda, de serviços e entre outros. Isso pode te levar a pagar uma taxa mais elevada, que está aparentemente declarada no contrato, e por incrível que pareça, isso é legal. Ao término dessa sessão, você está mais apto a discutir juros em contratos, que envolvem a vida pessoal e profissional, e decidir se está disposto a arcar com os ônus e as taxas de juros. Lembre-se que nessa unidade você se tornou um gerente financeiro de uma metalúrgica, então em toda a unidade ele fala sobre situações reais que você pode aplicar. É bem interessante que vocês leiam essas situações para que vocês consigam tomar decisões, né? Então não pode faltar que possamos entender que a taxa efetiva e nominal, e inicialmente vamos reforçar o conceito de taxa de juros simples e composto. Então, o conceito da taxa equivalente, seja em juro simples ou juro composto, é que ela tem uma função de adequar a taxa em relação temporal. Então, lembra-se, a gente estava num exercício em que a taxa era... Vocês conseguem enxergar meu rosto, não? Não. Agora Tá. sim. Não. Vocês estão enxergando meu rosto? Agora sim. Agora Tá. sim. Então, quando a gente fala em taxa equivalente, lembra quando a gente tinha alguns exercícios que a taxa, o valor da taxa mensal podia estar em mês, por exemplo, que era uma taxa mensal, e o período a gente em ano, a gente tinha que fazer a conversão de tempo? Sim. Então, quando a gente tinha essas conversões, a gente tinha dois métodos, um para juros simples e um para composto. O de juros simples a gente viu na seção 1.1, que foi lá na primeira aula. E o de juros compostos a gente viu na seção 1.3, que foi na terceira aula. Então, quando a gente está falando de taxa equivalente, a gente está falando justamente dessa adequação da taxa em relação ao tempo. Os termos simples e compostos são regimes das taxas de juros, e algumas vezes você poderá se deparar com a expressão de X%, que é um regime de juros simples. Nada mais do que a taxa de juros simples em porcentagem. O mesmo poderá ocorrer com juros compostos, que também vai aparecer ali como porcentagem. E aí a gente tem aqui algumas definições. Então, a taxa efetiva a gente chama de IEF, que é a taxa é o I, IEF de efetiva, né? Isso é para a taxa de juros compostos. E a taxa nominal a gente chama de D, o nosso Dzinho, que é o regime de juros simples, conforme apresentado na seção 2.2. Então, nós temos aqui o IEF, que é uma taxa equivalente para juros compostos, e o Dzinho de juros simples na seção 2.2. Existe a relação entre as taxas efetiva e nominal, que é uma conversão de regime. Então, se você converter a taxa de juros simples a nominal, você vai converter a taxa nominal em taxa efetiva, que seria uma taxa de juros compostos, ou vice-versa. Podendo ou não haver conversão temporal, por exemplo. Então, você pode ou não converter de mês para ano, de ano para mês, etc. Onde a minha formulinha, não sei se vai dar para vocês enxergarem, é a minha taxa efetiva igual minha taxa nominal dividida pelo tempo, mais 1 elevado a f, dentro do parênteses, menos 1. Onde o IEF é a taxa efetiva, o D é a taxa nominal, o N é o período da taxa nominal em dias, e o F é o período da taxa efetiva em dias.
Repara que esse N do nominal está em negrito para falar que é do N, e o de efetivo F está em negrito para lembrar que é do F. Então, a conversão dessa taxa efetiva em nominal também tem como converter. Então, aqui a gente está transformando nominal em efetiva, e aqui a gente pode converter a efetiva em nominal. Então, a gente tem essas duas regrinhas para conseguir fazer a conversão. Ou, isso tudo que você escreveu aqui com raiz, etc., você pode escrever dessa forma aqui, que também vai ser a mesma coisa. A única coisa é que a raiz vai ficar 1 sobre f ao invés de ser a raiz de f. Onde o IEF é a minha taxa efetiva, o D a minha taxa nominal, o F é o período da taxa efetiva e o N é o período da taxa nominal em dias. Então, aqui a gente tem uma tabelinha fazendo a comparação das duas situações. Então, a taxa efetiva, ela não muda de regime e ela altera somente a relação temporal. A taxa efetiva nominal, ela tem uma mudança de regime, podendo ou não haver alteração temporal. Então, aqui a gente só trata um comparativo, acho bem legal vocês darem uma lida depois, com calma. E aqui assimile. A taxa equivalente só altera a relação temporal e não o regime. Então, se a gente está falando de taxa equivalente, a gente só vai alterar o tempo dessa taxa, o período que ela estava exemplificada. Agora, a taxa efetiva e nominal, a mudança de regimes, né, compostos e simples, podendo ou não haver alteração temporal. Então, não é obrigatório ter uma alteração temporal. E aí, aqui é um reflita, juros simples e compostos, onde você usa, né? Onde que a gente tem juros compostos, vocês lembram? Não. Gente, juros compostos, vocês não pagam cartão de crédito? Ah, tá. Super. Bom dia, Letícia Braga. Letícia Braga tá dormindo ainda. Vamos lá. Exemplificando. Um contrato de financiamento em regime de juros compostos, porque o parcelamento é a longo prazo, apresenta uma taxa nominal de 32% ao ano. Apresente a taxa de trabalho desse financiamento ao ano e ao mês. Então, se eu tenho uma taxa nominal e na minha resolução eu tenho que transformar isso para uma taxa de juros compostos, eu vou partir do princípio passando da taxa nominal para a efetiva, ou seja, ao ano. Não haverá alteração temporal, porque a taxa nominal anterior também estava ao ano, que é de 32% ao ano. Está aqui, ó. Então, para eu fazer essa conversão, eu vou manter tanto o meu N como o meu F em 360, porque ambos estão em ano, em ambos são 360 dias, então eu sempre vou manter os períodos aqui em dias. Então, quem que é a minha taxa efetiva? É igual a minha taxa nominal, 32% é 32 sobre 100, não é isso? 32 sobre 100, 0,32, dividido por 360 dias, mais 1, que é da fórmula, elevado a 360, menos 1. Fazendo os cálculos, 0,32 dividido por 360 é 0,0009, mais 1 elevado a 360, Professor, menos 1. Oi. Desculpa, esse 0,32 seria o que mesmo? Me perdi aí. É a taxa nominal, que está lá no exercício, é 32%. Tá. Isso, então, 32% é 32 sobre 100, que é 0,32. Então, resolvendo tudo isso, vai ficar 1,0009 elevado a 360, que vai dar 1,3769, menos 1, que é 0,3769 ao ano. Então, fazendo a conversão da taxa nominal para a taxa efetiva,
nós encontramos que 32% refletiria em 37,69% ao ano. Então, deu para perceber que a taxa efetiva ela vai ser maior que a taxa nominal? Sim. Porque é um regime de juros compostos, né, na taxa efetiva. Então, tem essa situação. Então, portanto, a taxa de trabalho efetiva é 37,69% ao ano. Observação. Note que a taxa efetiva, numa mesma relação temporal que a taxa nominal ao ano, foi maior que a taxa nominal. Sempre que não houver alteração temporal, a taxa efetiva será maior que a taxa nominal. Então, se for no mesmo período, ao ano ou ao mês, mantiver o mesmo período, a gente vai ter a taxa efetiva sempre maior que a taxa nominal. Agora a gente vai fazer a situação inversa, né? Passando a taxa nominal ao ano para a taxa efetiva ao mês. Perdão. Então, aqui seria uma conversão. Eu tinha a mesma taxa ao ano, a taxa nominal ao ano, e eu quero passá-la para a efetiva de novo, só que dessa vez eu não quero uma taxa efetiva ao ano, quero uma taxa efetiva ao mês. Então, o que vai alterar aqui no meu cálculo? A minha taxa nominal tem um período nominal, não tem? Ela permanece a mesma, ó, taxa nominal 32% ao ano, e o período são em dias, né? Um ano tem 360 dias para matemática financeira. É claro que a gente considera 365 e 366 do ano bissexto, né? Normalmente, mas na matemática financeira, um mês tem 30 dias e um ano tem 360 dias, que seria 12 vezes 30. É Mais um sempre que é isso, da professor? fórmula, sempre. Sempre isso. Nunca 31 dias, 29 dias, nada disso. Não, sempre 30 dias para um mês, e quando é um ano a gente fala de 360. Tá. Mais um que é da fórmula, só que agora o meu período da taxa efetiva é de um mês. Então, como eu quero minha taxa efetiva para mês, o meu período em dias fica como? 30 dias, um mês. Refazendo os cálculos, vai ficar 1,0009 elevado a 30 menos 1, que vai ser 0,0270 ao mês. Multiplicando por 100, então tirando do decimal, deixando em porcentagem, qual que é a minha taxa efetiva ao mês? 2,70. E aí eu consigo converter minha taxa nominal ao ano para minha taxa efetiva ao mês. Portanto, a taxa de trabalho, que é a taxa efetiva, é de 2,70 ao mês. É bom vocês acompanharem raciocínio comigo, mas assim, sempre que vocês puderem, o ideal é que vocês consigam colocar tudo isso no caderno. Porque mesmo que a gente está um pouquinho longe, deixa eu deixar de compartilhar. Deixa eu enxergar vocês que eu não estou enxergando. Mesmo que a gente está um pouquinho longe, o ideal é que vocês mantenham o caderno sempre atualizado para fazer uma rotina de estudo. Então, às vezes a gente não está indo presencialmente para a faculdade e fala assim, depois eu faço, deixa para semana que vem, deixa para outra semana, quando chegar perto da prova eu estudo. Não faz isso, porque se você deixar de acompanhar muito tempo, na hora que você for retomar, vai ter muita coisa para fazer. E aí é bom sempre manter o caderno atualizado. Então, todo exercício que eu passar, tudo que eu falo, é bom vocês fazerem no caderno para que vocês consigam estudar depois, né? Para que vocês tenham um desenvolvimento a longo prazo. Combinado? Combinado. Beleza. Eu tenho quantos alunos na sala de manhã? Uns 50? Eu acho, Menos? eu acho que sim. Só Porque, nossa, RH, eu não sei se a DM tem muito, porque logística, o ano passado tinha só os meninos que eu sabia, né? Eu não sei se é a mesma turma. logística tem uns 8, 9. RH tem 4, Ingrid, eu acho. Eu acho que quatro pessoas, eu acho. Mas a DM tem bastante, né? É, por aí. 4 pessoas, no máximo 5. É. Bom dia. Então, só se o restante for ADM. Eu não ouvi quem deu bom dia. Foi a Carol ou foi o Lucas? Bom dia, Carol. Bom dia, Lucas. Vocês estão conseguindo acompanhar? Pode ligar o microfone.
Bom dia. Acho que alguém acordou agora, hein, Carol? Então, tá bom. Ó, se vocês não estiverem acompanhando algum minuto, vocês podem falar que eu dou uma pausinha e aí a gente vê o que aconteceu ali, a mágica, tá? Tá bom. Beleza. Não aguentei essa voz de sono, mas vamos lá, vamos voltar. Opa. Nossa, já me perdi aqui no portal de novo. Pronto. Voltou aí para vocês? Voltou para vocês, não? Voltou. Tá. Voltou, tô conseguindo ver. Perfeito. Então, o segundo exercício é um contrato de financiamento de regime de juros simples, porque o parcelamento é a curto prazo. Então, apresentou uma taxa efetiva de 27% ao ano. Apresente a taxa de trabalho do financiamento desse mês. Como vocês viram, a taxa efetiva é uma taxa de juros compostas. E se meu financiamento é em juros simples, eu preciso fazer a transformação disso, né? Como trata de um financiamento em juros simples, a taxa de trabalho apresentada não pode ser efetiva, pois a efetiva é de juros compostos. Então, nós devemos trabalhar com a taxa nominal, que é a taxa de juros simples. Passando a taxa efetiva para nominal, observação, não temos alteração temporal, ela vai permanecer no mesmo período, né, que é o ano. A taxa efetiva, portanto, se está em ano, aí a gente quer deixar na fórmula em dias, um ano tem 360 dias na matemática financeira, assim como a nominal também tem 360 dias. Como que vai ficar essa formulinha, então? A taxa nominal é igual à taxa efetiva mais 1, elevado a 1 sobre o período da taxa efetiva, menos 1 vezes o período da taxa nominal. Então, ó, quem que é a minha taxa efetiva? 27%. 27% está em porcentagem, para decimal é 0,27, mais 1 elevado a 1 sobre 360, lembrando que o período da taxa efetiva é de 1 ano também, então por isso que ficou 360 dias, menos 1, tudo isso vezes 360. Logo, eu tenho que a taxa nominal é igual a 1,27, que é dentro do parênteses, elevado por 0,0028, que é 1 dividido por 360, menos 1 vezes 360. Isso daqui vai dar um resultado de 0,0007 vezes 360, que vai ser de 0,252 ao ano. Lembrando que isso está em decimal, e para eu passar em porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100. Logo, minha taxa nominal é de 25,2% ao ano. Então, lembrando que eu tinha uma taxa efetiva de 27 e essa taxa nominal ficou de 25,2%. O que isso quer dizer? Que sempre que eu tiver uma relação de taxa efetiva para transformação para nominal e eu tiver o mesmo período, a minha taxa efetiva sempre vai ser maior e a minha taxa nominal menor. É isso que ele está falando aqui. Então, passando essa taxa efetiva que eu tinha de 27%, que era anual, para uma taxa nominal, só que ao mês. O que vai alterar aqui no meu cálculo? A minha taxa efetiva continua de 27%, né? Mais 1 da fórmula, dividido por 1, elevado a 1, perdão, dividido por 360, menos 1. Só que o período da minha taxa nominal, que é em mês, eu vou deixar 30 dias. Resolvendo todos os cálculos, eu vou ter aqui que a minha taxa nominal de juros simples
ao mês é de 2,1%. Então, 2,10% aí de taxa nominal ao mês. Então, a conversão para ano, a única coisa que mudou para mês é que para ano eu multiplico por 360 e acho aqui meus 25,2% ao ano. E aí, em mês, eu multiplico só por 30, achando no final ali 2,10% ao mês. Pessoal, difícil. O que Não. vocês acham? Tranquilo? Para montar aí, que é complicado para gravar, né? Eu não achei, não. Difícil, mas para montar é bem chatinho mesmo. Mas vocês perceberam que é uma coisa bem simples, assim, se vocês anotarem no caderno essas definições mais técnicas, vocês vão ver que é bem tranquilo de fazer. Taxa nominal, taxa equivalente, a taxa efetiva, como que a gente faz a conversão delas. É uma coisa bem, bem tranquila. Né? Assim, não tem muito segredo. O ideal é que vocês assistam as aulas que vocês ainda não assistiram lá no portal, que eu já subi. E aí, assistindo essas aulas, vocês dão sequência e continuam fazendo os exercícios. A gente voltar mais um pouquinho. Dado uma taxa efetiva de 18,36% ao semestre, o período aqui é ao semestre, né? Não é ao ano, é ao semestre, ou seja, meio ano. Converta em taxa nominal ao ano e ao trimestre. Então, eu tenho aqui duas respostas e eu queria que vocês fizessem aí na casa de vocês essa conversão de taxa efetiva que a gente tem para a taxa nominal, utilizando essa formulinha aqui, ó. Porque essa formulinha eu tenho a taxa efetiva e vou transformar para nominal. A única coisa que vai mudar é que aqui a minha taxa efetiva ela está ao semestre. Então, o período da taxa efetiva, que é o meu Fzinho, vai estar aqui como 180 dias, porque um semestre tem 180 dias. E o período da minha taxa nominal, que eu vou encontrar, eu tenho ao ano e ao trimestre. Ou seja, eu vou ter que multiplicar aqui ao ano por 360 e ao trimestre eu vou multiplicar por 90, que são 90 dias. E aí vocês vão encontrar essas duas respostas. O ideal é que vocês façam esse exercício no caderno, que rascunhem, que apaga e faz de novo, até vocês encontrarem, que é para desenvolver o raciocínio crítico de vocês e a capacidade lógica matemática. Então, se vocês tiverem dificuldade, uma manda para outra ou para o outro, e aí vocês conseguem, um ajudando o outro, vocês conseguem ter uma visão diferente na resolução. Porque às vezes um tem uma cognição diferente do outro para resolver e acaba que um completa o outro. Então é bem legal para vocês compartilharem entre si. E o segundo exercício, do faça você mesmo, eu tenho uma taxa nominal ao biênio, ou seja, em 2 anos. Então, se eu tenho 360 dias para um ano, em 2 anos eu tenho 720 dias. E eu quero converter em taxa efetiva, taxa efetiva biênio ao semestre. Então, eu quero fazer essa conversão da taxa nominal de 2 anos para uma taxa efetiva de 2 anos também, que seria a mesma unidade, e ao semestre, que seria de 6 meses, ou seja, meio ano. A resposta é que eu vou ter 54,01% ao biênio, quando eu transformar em taxa efetiva, e se eu transformar minha taxa nominal em efetiva para semestre, eu vou ter uma taxa de 11,10% ao semestre. E aqui tem uma resolução do faça sem medo de errar, perdão. Então, você tinha que pagar uma entrada e financiar o restante das parcelas em mensais iguais, sob uma taxa de 13,2% ao ano em regime de juros compostos. Nesse caso, o que a gente tem aqui? A gente tem 13,2% ao ano em regime de juros compostos, né? Então, eu tenho aqui... Cadê? Não, eu tenho uma taxa nominal de 13,2, eu quero transformar isso em regimes compostos ao mês. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Para eu achar a taxa efetiva, que é a taxa do financiamento, eu vou colocar aqui a minha taxa nominal, que é de 13,2%. Lembrando que 3,2%, que é 3,2 dividido por 100, é 0,132.
Qual que era o período dessa taxa? Era o ano. Então, o período da taxa nominal, 360. Mais um da formulinha, elevado a F, que é o período da taxa efetiva que eu vou deixar em mês. Menos um, formulinha. Resolvendo dentro do parênteses, eu tenho 1,0004 elevado a 30, que vai ser 1,0121, menos 1 da formulinha. Isso vai me dar um resultado de 0,0121 ao mês, multiplicando por 100 para achar em porcentagem, 1,21% ao mês. Então, você conseguiu fazer tudo que estava ao seu alcance. Lembrando que as duas fórmulas que a gente vai utilizar nesse capítulo, elas estão aqui, e que se a gente for fazer um exercício desse na prova, elas vão estar lá na prova para vocês consultarem. Aí a gente encerra aqui a apresentação da aula e eu vou dar algumas informações. Então, assim, querem ligar a câmera? Eu não me importo, que aí eu vejo vocês, vocês me veem, fica melhor o contato visual. Benício está querendo participar. Então é o seguinte, se a gente conseguir voltar para fazer as provas presenciais, eu vou tentar dar uma revisão antes da prova, mas eu não sei se a gente vai ter tempo, porque eu também não sei quando a gente volta. A previsão é que a gente volte agora no meio do mês, só que a pandemia ela tem alastrado, então acho que não faria muito sentido se a gente realmente voltasse agora no meio do mês, porque seria bem complexo. Então, eu não sei se vai estender mais um mês, se vai estender mais 2 meses, eu não sei ainda. Enquanto isso, nós teremos nossa aula presencial. Se você puder só dar um pause na fala, só rapidinho, isso. A gente vai ter nossa aula presencial, presencial aqui no ambiente virtual, né, porque é em tempo real. Então, a gente continua tendo esse modelo de aula aluno-professor, e eu vou postando para vocês algumas aulas, como eu já tenho postado. Quando eu puder também, eu vou ver se eu consigo mandar uma lista de exercícios para vocês, mas não é para consideração de nota. É para que vocês estudem naquilo. Em nota, eu vou observando no AVA. Então, quem está assistindo a pré-aula, quem está assistindo a pós-aula, quem está ativo no AVA, pelo AVA que eu vou acompanhar vocês. O legal da gente gravar a aula é que essa aula vai subir para o portal. Assim que tiver no portal, você consegue assistir de novo, voltar, ir para frente, para trás, e aí você consegue entender bem detalhadamente tudo que a gente conversou. Beleza? Não estou conseguindo Tá te ouvir. ótimo. Entendi. Tranquilo? Tranquilo. Livro, a gente faz, vai valer algum ponto, te manda, ou só faz e deixa no caderno pra gente... Não, os exercícios só faz deixando no caderno. Vou dar o ponto para vocês mesmo, avaliando se vocês estão entrando no AVA, estão entrando certinho, se está conseguindo acompanhar pelo AVA, que é mais um controle que eu quero ter de vocês acessarem a disciplina, porque tem muito pouca visualização de tudo que eu postei. Quer ver? Deixa Meu já eu... tá completo. Já completou o AVA, mas ainda nem postei tudo? Não, mas aí eu vou só olhando o que você vai postando de volta, mas o meu tá completo. Muito bem. Até Ó, o final, Oi? pelo menos até o final da 2 tá tudo feito. Bom que você já vai adiantando, né? Eu subi alguns vídeos para vocês. Se vocês procurarem no YouTube Felipe Dariel, acho que vocês encontram. Mas eu deixei todos os links nas aulas que eu fui postando. Então aqui você pode entrar, quando você entrar no canal do Felipe Dariel, que sou eu, lindo e maravilhoso, vocês vão conseguir achar as minhas aulas. Peraí que só tá carregando um pouquinho. Hoje a internet ela não tá querendo ajudar muito. Então, aqui de matemática financeira, eu já postei série de juros compostos, aula 4. Postei
as duas partes da aula 4, eu postei capital de juros, desconto bancário, capital desconto bancário com imposto de operações financeiras. Postei bastante coisa. Aí lá no portal tá aula por aula, lá os links que vocês têm que acessar. Tá bom? Da aula de hoje, ficou alguma dúvida? Não, Bem só tranquilo? Não, para mim também não. Então, perfeito. Então, eu vou agradecer a participação de vocês hoje. Sem vocês, a aula não teria acontecido. Então, toda sexta-feira, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, nós estaremos aqui para fazer a nossa aula ao vivo, tá bom? Lembrando que essa gravação, se vocês perderem um pedacinho, essa gravação, ela vai subir para o portal de vocês entre 24 e 48 horas. Na prova vai ter todas essas fórmulas, né? Vou pensar. Porque Bruno, começou. Por favor. decorar essas fórmulas, né? Eu sei que é muita coisa para decorar, mas eu sempre dou um espelho com as fórmulas, Tem ou eu que deixo ter a, na lousa. tem que ter a sonoridade da pandemia. Vocês não vêm se aproveitando de mim, não, hein? Vocês não vêm se aproveitando de mim, não. Mas qualquer coisa, a gente faz ou uma revisão, ou a gente coloca na lousa, ou eu dou na prova. Mas aí vocês vão ter acesso, sim, ao conteúdo. Beleza? Beleza, prof. Então tá bom, gente. Muito obrigado por hoje. Semana que vem a gente tá aqui então no mesmo horário. E se vocês precisarem, vocês mandam um e-mail lá para mim ou mandam uma mensagem pelo portal, tá bom? Oh, meu Deus! Tá bom. Eu vou morder essas bochechas aí, hein? Bom dia, filha. Bom dia! Bom dia, lindeza! Oh, coisa linda! Agora também chata. Ó, você vê, a Ingrid, a Carol, elas estão com o bebê, né? É todo um trabalho que tem, não dorme muito bem à noite e tal, e estão aqui na aula de manhã. E a galera, cadê? Ó, só temos 6 online hoje. Querem saber. Eu só não entrei antes porque eu não sabia que estava tendo aula online. É que a aula online, ela começou essa semana, né? As outras eu postei tudo pelo Ava. Ah, sim. Mas aí, semana que vem, já estamos juntos. Avisa a galera de vocês, o grupo de vocês, semana que vem, nesse mesmo horário. Tá bom? Beleza, prof. Então tá bom, gente. Foi Tá bom, professor. realmente um Beijo. prazer falar com vocês. Até mais. Tchau, Ai, tchau. também tava com saudade. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, prof.